Ajnanatiadasya jana shalakaya Kakshurmilitamyena tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 13 em diante. Jatur Bharyam Maya Sarroshtam Guna Karma Vibhagashaha Tasya Kartaram Apimam Vidya Kartaram Abhyayam. O sistema de 4 castas foi gerado por mim de acordo com a divisão dos gunas e do karma. Embora eu seja o gerador, conhece-me como alguém que não age e é imutável. Aqui Shri Krishna revela a Arjuna que o sistema das 4 castas é baseado nos gunas e no karma. Coloca todos onde devem estar, de acordo com os gunas e karma de cada um. Determina o nascimento de acordo com estas qualidades, de modo a que aqueles que tenham qualidades sáttvicas nasçam como sábios muito elevados, santos. É por isso que eu disse que um santo nasce santo, porque os santos têm boas qualidades, bom punha de vidas passadas. São Francisco recusou-se a nascer dentro de casa porque queria nascer num estábulo como Jesus. São Francisco já nasceu realizado, ainda que tivesse de passar por uma vida mundana, como uma pessoa normal, até que chegasse o tempo do seu despertar. Deus estava a prepará-lo. Aqui Krishna diz que aqueles que têm bom karma nascem na casta dos Brahmanes. Eles têm esta graça de estar no caminho espiritual, de conhecer Deus, de estar no caminho para a realização de Deus. Krishna estava, na verdade, a falar de todos os que anseiam por Deus. A qualidade de um Brahman é guiar os outros para a realização de Deus, para amar a Deus. No entanto, hoje em dia, os chamados Brahmanes não estão a fazer isso. O verdadeiro Brahman tem as qualidades do divino e respeita todos, sabendo que o próprio Deus é aquele que cria tudo e coloca cada um onde deve estar. Krishna também diz que aqueles que têm qualidades rajásicas nascem como guerreiros na casta Kshatriya. Estas pessoas têm um certo bom punha de vidas passadas, mas ainda têm de se purificar. Devido ao seu bom punha, nascem neste mundo e Deus permite-lhes encontrar o seu caminho na vida. As pessoas com uma mistura de qualidades rajásicas e tamássicas nascem na casta Vaishya. Nascem neste mundo também estão no caminho, mas não estão no mesmo nível dos Kshatriyas ou dos Brahmanes. É como se estivessem no jardim de infância, à espera de passarem para a próxima classe. Depois, há pessoas com qualidades tamássicas que nascem na casta Shudra e estão longe do divino, longe da consciência de Deus, da realização de Deus. Mesmo que falem com elas sobre Deus, as qualidades animalescas são demasiado fortes dentro delas para que escutem. Não conseguem perceber nada e não querem mudar. Krishna diz: fui eu quem criou e colocou cada um nestas categorias. Eu sou o gerador, sou aquele que controla estas 4 ordens e mantém o equilíbrio natural deste sistema. Oh almas elevadas, oh Brahmanes, vocês devem controlar as vossas mentes e sentidos. Devem concentrar-se em alcançar-me. Kshatriyas devem lutar contra todas as qualidades negativas no vosso interior. Vaishyas devem fazer o vosso trabalho aceitando-o como se Deus vos o tivesse dado. E os Shudras devem aceitar os testes físicos do exterior, as dificuldades do exterior. Estas são as 4 ordens na sociedade. Se aceitarem o vosso dever e se transformarem, avançam para a realização de Deus. Conhece-me como alguém que não age e é imutável. O homem não tem qualquer poder sobre tudo isto.
Sou somente eu quem o está a fazer. Sou o autor da criação, mas não estou a fazer isto por orgulho ou qualquer sentido de autoria. Está a acontecer. Contudo, não estou apegado a isso. Krishna permanece totalmente indiferente e desapegado da ação, mas quando as pessoas fazem algo automaticamente surge um certo apego. Krishna diz que, devido à sua Maya, à sua Yog Maya, tudo está de acordo com a sua vontade. Ele não é controlado pelos ciclos da criação, enquanto a criação, que está em Maya, tem certas limitações. É através de Prakriti que a sua vontade se manifesta, mas ele está sempre livre dela. Tudo e todos estão sob a sua influência e supervisão. Onde quer que ele tenha colocado cada pessoa e como está a guiar cada pessoa, é perfeito. E é preciso aprenderem a aceitar isto. Quando aprendem a aceitá-lo, movem-se através dos estágios de que falei anteriormente: Shudra, Vaishya, Kshatriya e Brahman. Mais à frente, o Senhor explicará que estas 4 castas representam o seu próprio corpo, o seu self cósmico. Os seus pés são representados pela casta Shudra, as suas coxas pela casta Vaishya, os seus braços pela casta Kshatriya e a sua cabeça pela casta Brahman. No entanto, isto não o afeta ou toca de forma alguma, porque ele tem total supervisão sobre tudo. Tudo acontece pela sua vontade e ele manifesta-se através da sua própria vontade. Capítulo 4, verso 14. Namam karmani limpati name karma polis pruha itimam yobi janati karma birna sabhadyate. As ações não me mancham, nem desejo os frutos da ação. Aquele que assim me conhece não é limitado pelo karma. Krishna diz: não tenho nenhum apego, nenhum sentido de posse ou desejo pelo fruto das minhas ações. Se têm sentido de posse ou desejo pelo fruto das vossas ações, ficarão automaticamente limitados pela lei do karma. Mas o Senhor diz: não sou limitado pelo karma. Aquele que assim me conhece não é limitado pelo karma. Ele diz que aqueles que estão completamente entregues, tal como os santos, que conhecem a realidade de Deus, tornando-se puros e desapegados, tornam-se como Ele e não são limitados por nenhum karma. Aqueles que se tornam yogis cumprem o seu dever diário, entregando-o ao divino. Ainda cumprem os seus deveres, mas não estão apegados a eles e não desejam o fruto das suas ações. Não dizem: eu estou a fazer isto. Não permitem que este grande eu, o ego, prevaleça. Entregam todas as suas ações, todo o punha, tudo ao divino e dizem: Krishna Arpanam. Ofereço tudo a Krishna. Como disse no capítulo anterior, à noite apenas precisam de fechar os olhos e oferecer-lhe tudo, dizendo: Deus, se fiz alguma coisa boa neste dia, ofereço-a a Ti. Ao oferecerem este bom punya, tornam-se como Ele. É por isso que Ele diz: aqueles que se entregaram a mim e alcançaram a minha realidade, que me viram dentro do seu coração, eu vivo neles e eles vivem em mim. Estas pessoas sábias conhecem-me. Para elas não há qualquer karma e levam-se acima desta limitação e são livres. Maya não tem qualquer efeito sobre aqueles que o conhecem, o amam, se entregam a ele, porque ele é o Senhor de Maya, é ele quem permite que Maya se manifeste. Só então Maya se manifesta. Como o próprio Senhor vive no coração do devoto, e o devoto percebeu que o Senhor está presente em cada ação, que poder tem Maya sobre o devoto? Maya não tem qualquer poder.
capítulo 4, verso 15. Evam jnatva krutam karma purvairapi mumukshubhi kuru karmaiva tasmatvam purvaihi purvataram krutam. Tendo este conhecimento, os antigos aspirantes pela libertação também agiam, por isso também devias envolver-te na ação, somente como os antigos faziam em tempos passados. Atrás Krishna diz: sou livre de tudo, contudo cumpro o meu dever. Ele lembra Arjuna disto uma e outra vez, até que a mente esteja completamente subjugada. É bom lembrar as pessoas continuamente. Os antigos aspirantes pela libertação estavam a cumprir o seu dever, mas estavam empenhados na ação somente e não estavam apegados ao fruto das suas ações. Sabiam que, por mera renúncia à ação, não seriam livres. Estavam verdadeiramente, sinceramente desapegados dos frutos das suas ações e assim eram verdadeiramente livres. Realizaram Deus sentado nos seus corações e deste modo sabiam que cada atividade que realizavam como seu dever era feita por Ele. Não eram apegados à ação, viveram este conhecimento, passavam pelos estágios da vida cumprindo todos os deveres com uma mente tranquila, num estado calmo, renunciando ao sentido de posse, renunciando ao eu. Não diriam, estou a fazer isto ou estou a fazer aquilo. Não eram viciados a este eu ou ao desejo de ganhar algo mais. Krishna diz: Arjuna segue os seus passos. Estes grandes sábios alcançaram perfeição e libertação. Nunca pensaram em fugir do seu dever, dizendo: oh meu Deus, não cumprirei este dever porque isto far-me-á ficar apegado ao resultado. Cumpriram o seu dever, mas não estavam apegados ao resultado. Capítulo 4, verso 16. Kim karma kima karmeti kabayopyatra moitaha tatte karma prabhakshyami yash jnatva mokshyase shubhat. O que é ação e o que é inação? Porque quanto a isto até os sábios ficam perplexos e iludidos. Irei declarar-te aquele tipo de ação em que, pelo seu conhecimento, serás libertado de todo o sofrimento. Aqui, Krishna diz a Arjuna: um verdadeiro yogi está além da ação e da inação. Tem o verdadeiro conhecimento de que não há ação ou inação que não seja realizada pela vontade de Deus. Porque, quanto a isto, até os sábios ficam perplexos e iludidos. Se alguém não se entregar completamente ao divino, mesmo que não seja sábio, ficará iludido e não realizará o divino. Se tomarmos como exemplo as vidas dos sábios em tempos antigos no ashram, eles cumpriram a sua rotina diária, mas não pensariam: estou a fazer isto, ou como farei isto? Se os sábios começassem a pensar assim, o ashram inteiro não funcionaria. Krishna diz: dar-te-ei o conhecimento supremo. Este não é só conhecimento para saberes apenas intelectualmente. Estou a revelá-lo para que te possas libertar da escravidão do karma. Muitos sabem disto na mente e muitos querem compreendê-lo na mente. Contudo, é muito difícil de entender. O que é ação e o que é inação? Quando olham para as coisas, existe sempre o jogo da ação e da inação. Se olharem ao redor, percebem que há sempre julgamento de ação e inação. No entanto, Krishna diz que, se forem sábios, veem tudo como se Deus o estivesse a fazer. Se não forem sábios, irão julgar o que quer que aconteça no mundo. Ou irão julgar o que vos está a acontecer fisicamente e depois começarão a ter dor e tristeza.
Através deste julgamento, o conhecimento desaparece. A vida é sempre assim. Quando algo de mau acontece, não veem que são os responsáveis por isso. Dirão, porque é que Deus permitiu que isto acontecesse? Mas quando algo de bom acontece, não dizem, oh Deus, porque me deste coisas boas? Porquê é que estas coisas boas me estão a acontecer? Dizem, eu fiz isto, eu fiz isto. Exatamente. Culpamos Deus pelas coisas más. Não, não é Deus que deve ser culpado, é a vossa mente. Não, não é Deus que deve ser culpado, é a vossa mente. Capítulo 4, verso 17. Karmano yapi bodhidabhyam jebi karmanaha akarmana che bodhabhyam gahana karmano gati. Pois, na verdade, é necessário compreender a natureza da ação, karma, e a natureza da ação proibida, vikarma, assim como a natureza da inação, akarma. Profundo é realmente o caminho da ação. Aqui Krishna diz que devem conhecer a verdade sobre a ação. É somente quando se entregam aos pés do Guru e seguem o conselho do Guru, as palavras do Guru, que podem conhecer a verdadeira natureza do dever, a natureza da ação. Profundo é realmente o caminho da ação. Geralmente as pessoas pensam que a ação é apenas a ação externa. Consideram a ação como o trabalho que as pessoas fazem. Inação é usualmente entendida como quando suspendem todas as atividades e se sentam em meditação sem fazer nada, ou param de falar e acalmam o vosso corpo através de Hatha Yoga. No entanto, isto não é o verdadeiro yoga. Aqui Krishna refere-se à inação como a karma. Mas se executarem a inação sem a direção e a supervisão de um mestre, não alcançarão coisa alguma. Podem sentar-se em meditação, podem controlar o vosso discurso, podem controlar o vosso corpo, mas isto não é a verdadeira calma, porque existe um motivo por detrás disso. Mesmo que a mente, discurso e corpo estejam controlados, se o motivo for egoísta, se houver uma expectativa, não vos conduzirá a lugar algum. Os realizados, as almas iluminadas, têm o verdadeiro conhecimento, sabem que a ação, executar e com que motivação fazer para que os conduza à completa renúncia e não apenas superficialmente. É por isso que aqueles que procuram libertar-se devem entregar-se a um guru que os guiará para fora deste jogo de ação, inação e ação proibida. Ação proibida significa ação feita com falsidade, hipocrisia, violência, ganância, orgulho. Por outro lado, quando as pessoas trabalham com devoção, são humildes. Quando alguém está entregue ao Guru, automaticamente é humilde. Está pronto para aceitar o que o Guru diz, o que significa que tem de remover a vontade própria e o modo de ver e aceitar o que o Guru está a dar. Claro, o Guru tem de ter certas qualidades, caso contrário não vos consegue ajudar a progredir. No mundo atual existem tantos gurus, tantos professores. Há muitos gurus que ensinam yoga, não é verdade? Mas se esses gurus não vos ensinam a alcançar a perfeição da alma, e se apenas se focam na perfeição do corpo ou da mente, não é suficiente. É por isso que eu disse que é muito importante conhecerem o Guru que vos pode ajudar a avançar e alcançar a realidade suprema. Existem muitas pessoas instruídas no mundo que conhecem todas as escrituras. A cabeça delas está cheia de conhecimentos, de livros, mas isso não lhes dará a libertação, não as libertará. Estas pessoas não conseguem determinar qual é a sua verdadeira natureza. É por isso que é necessário aproximarem-se de um verdadeiro guru e entregarem-se a ele. Hoje em dia existem muitas escolas de yoga.
Cada uma delas reivindica que o seu yoga é melhor que o dos outros, mas quando alcançam a realização, veem que todos os caminhos estão certos, porque Deus coloca as pessoas onde têm de estar. Portanto, se há verdadeira realização, não há julgamento. Se alguém tem conhecimento divino, não deverá ter qualquer julgamento em relação a ninguém, não deverá ter qualquer inimizade ou agressividade para com ninguém. Se as pessoas estão a fazer o seu sadhana para benefício próprio ou para ganhar algo do mundo, isso pode ser considerado ação proibida e não ganharão nada com isso. Mas um verdadeiro guru ensina a amar Deus além de tudo e a entregarem-se a Deus. Então serão livres. Caso contrário, ficariam confusos. É por isso que Krishna diz: profundo é realmente o caminho da ação. Não é por apenas praticarem um certo yoga que alcançarão Deus, senão já muitos o tinham realizado. Quantos asanas existem? Milhares de asanas. Mas estes asanas concentram-se no aspecto físico, o que ajuda no aspecto mental. Isto é muito importante, não me interpretem mal, não estou a dizer que isso está errado, mas também deverá haver bhakti. Bhakti deve despertar dentro do coração para que avancem para a realização de Deus. Capítulo 4, verso 18. Karmanya karmaya pashyed akarmanija karmaya sabutiman manushyeshu sa yuktaha krutna karma krutam. Ele que vê a inação na ação e também a ação na inação é sábio entre as pessoas. Está preparado para a libertação e concluiu todas as ações. Aqui Krishna diz que o segredo da libertação é ver a inação na ação. A pessoa sábia executa os seus deveres renunciando ao apego aos frutos da ação ou a qualquer sentido de posse. Se a mente está presa ao resultado, não são livres, ao passo que, se executarem cada ação sem expectativas, renunciando a todos os seus frutos, não são limitados pelo karma. Tal pessoa é sábia entre os homens, realizou Deus. É um yogi, pois está a realizar todas as suas ações com o objetivo de alcançar Deus. Aqui Krishna também se está a referir às pessoas que realizaram grandes sadhanas no passado. Eles tinham o objetivo da libertação em mente, sem realmente saberem o que era a libertação, e assim foram obrigadas a nascer de novo. Mesmo que tenham feito sadhana no estado de inação, fizeram-no com um objetivo, o que fez com que o sadhana se tornasse como uma ação. As pessoas no caminho espiritual costumam cantar a glória da sua renúncia. Renunciei a isto, renunciei àquilo. Estão muito orgulhosas por terem renunciado a alguma coisa. Sinto-me bem, renunciei a isto. Mas na realidade, não renunciaram à ação. O seu orgulho mostra que ainda estão apegadas a ela. Devido a esse apego, as pessoas voltam a nascer, voltam novamente. Geralmente, todos fazem algo para obter alguma coisa. Krishna disse anteriormente que, quando as pessoas rezam aos devas, fazem-no com um determinado objetivo. Assim que obtêm o que pediram, a conexão com os devas termina. Capítulo 4, verso 12. Ele diz aqui que, se não virem inação na ação e a ação na inação, como poderão libertar-se da ação? É muito difícil de compreender. Somente quando se entregam inteiramente à vontade do Mestre e seguem o seu conselho, estão preparados para a libertação. Quando abandonam todas as expectativas, inclusive a expectativa da libertação, tornam-se em yogis. Mas enquanto houver expectativa, mesmo que seja uma expectativa de libertação, haverá sofrimento. A mente não sabe o que é a libertação. Concentrem a mente em Deus.
As pessoas perguntam: como iremos conhecer Deus? Como o próprio Krishna disse anteriormente, Deus não é limitado por nenhuma forma. Todas estas formas que criou são apenas Ele. Portanto, concentrem-se no vosso objetivo de o alcançarem somente a Ele, então estarão aptos para a libertação. Mas se anseiam por libertação e pensam que a libertação é apenas liberdade, estejam cientes de que a libertação não é isso. Aqueles que pensam assim são considerados imprudentes. Mas quando o amor divino desperta, mesmo que queiram entendê-lo, a mente não o consegue compreender. Não é verdade? Isto é o que acontece quando alguém tem este profundo anseio por Deus. Aqui Krishna diz: entrega-te aos pés do Mestre. Capítulo 4, verso 19. Yasya sarve samarambha kama sankalpa bharjitaha snanagni dagda karmanam tam au panditam buddha. Ele cujos empreendimentos são livres de desejo, cujas obras são queimadas pelo fogo do conhecimento, a ele o inteligente chamou sábio. Aqui Krishna diz que alguém verdadeiramente inteligente tem o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhe traz perfeição e disciplina. Cujas obras são queimadas pelo fogo do conhecimento. Assim como o fogo reduz tudo a cinzas, o fogo da sabedoria reduz todos os desejos a cinzas. Quando alguém tem esta sabedoria, é chamado de sábio, de santo pelos inteligentes. Se pegarem numa panela e nela torrarem algumas sementes, poderão tentar plantá-las depois, mas não irão crescer. Um yogi é assim. Torrou todas as sementes do desejo para que elas não cresçam, elas perderam toda a capacidade de germinar e não darão fruto. Como poderá então ser criado o fruto da ação karma? Não pode. Isto é o que Krishna quer dizer quando afirma: cujas obras são queimadas pelo fogo do conhecimento, o fogo da sabedoria. O sábio compreende a verdade. Alcançou a perfeição através do Karma Yoga. A sua mente está completamente absorta no divino, está completamente entregue, cumprindo o que Deus deseja. Renuncia a todo o sentido de autoria, posse e apego. Não tem nenhuma expectativa de ganhar ou não alguma coisa. Portanto, para se tornarem sábios, precisam de paciência, coragem e sabedoria. Isto leva tempo. Contudo, todos se podem tornar sábios. Quando estão completamente entregues, o divino brilhará através de vocês. Todas as qualidades divinas emanarão do vosso interior. Isto levar-vos automaticamente para um estado onde não estão apegados à ação, inação ou qualquer outra coisa. Capítulo 4, verso 20. Tyaktva karma pala sangam nitya trupto nirasharayaha karmani abhi prabrutopi naiva kinchit karoti saham. Tendo abandonado todo o apego aos frutos das suas obras, sempre satisfeito, sem qualquer tipo de dependência, ele não faz nada, embora, através da sua natureza, se envolva em ação. Após renunciar ao apego, às ações e aos seus frutos, o Bhakta deverá abandonar o sentimento de eu e meu. Eu estou a fazer isto e eu estou a fazer aquilo, porque este eu e este meu referem-se sempre à mente e ao corpo. Quando se entregam todos este eu e meu,
têm de ser removidos da mente. Se entregarem completamente o corpo, a mente e o intelecto, devem parar de pensar que precisam disto ou daquilo. Devem confiar e não depender do mundo. Tendo alcançado este estado, tendo realizado esta beatitude suprema, não anseiam por nada deste mundo. Tudo o que necessitarem será automaticamente providenciado. Não precisam de se preocupar com isso, nem sequer precisam de ansiar pela realização. A realização ser-vos-á oferecida num prato de ouro. Ele dirá: tomem. Realmente não precisam de fazer muito. É tão doce quanto isto. Isto é o que a Bíblia diz. Cristo deu a sua vida por causa da humanidade, para dar a libertação, para dar a salvação às pessoas que se entregaram a Ele. Ele tornou-se um veículo de salvação para aqueles que se entregam a Ele e seguem a sua palavra. Aqueles que estão completamente entregues a Deus não precisam de se preocupar com coisa alguma, pois tudo será providenciado. Não vos acontece na vossa vida diária que de manhã pensam em algo e depois, durante o dia, conseguem, não? Este poder de atração realizou, não é verdade? Deus, sentado no vosso interior, está a cuidar de cada necessidade. Deus, sentado no vosso interior, está a cuidar de cada necessidade. Ele diz: aqui está, toma, meu filho. Não precisam de se preocupar com coisa alguma. A única coisa que precisam de fazer é entregarem-se completamente ao Divino, realizar o vosso self. Isso é o que a Bíblia também diz. Dai a César o que é de César. Isto significa devolverem ao mundo aquilo que lhe pertence e devolverem a Deus o que pertence a Deus com pleno amor e entrega. Quando alcançarem este estado de entrega completa, Ele cuidará de vocês. Os ermitas sentados no deserto ou os sábios sentados em cavernas não têm receio sobre se comerão amanhã ou não. O Divino cuida deles. A história de São Paulo, o primeiro ermita, é muito bonita. São Paulo estava sempre sentado numa caverna no deserto do Egito. Não se preocupava com o que iria comer ou beber, estava sempre absorto na consciência divina, estava sempre absorto no amor de Deus dentro dele. Todos os dias, um pássaro deixava-lhe cair metade de um pão. Assim o Pai Celestial cuida de tudo. Para aqueles que estão entregues, não deverá haver qualquer preocupação sobre seja o que for. Já ouviram falar de Rábia, a santa e poetisa Sufi? Ela estava tão entregue que tudo o que pensava, bum, acontecia. Ela não dizia: oh, quero isto, ou quero aquilo. Não. Dizia: seria bom se... Mas não estava apegada a nenhum resultado. Assim, o Deus misericordioso cuida de tudo quando se entregam. Para os yogis é assim, executam todas as ações, mas não são limitados pelo karma, são sempre livres. Não precisam de nada para si próprios e como Deus não é limitado pelas escrituras, o verdadeiro yogi também não está limitado por nenhum yam ou nyam, nenhum fazer ou não fazer mencionado nas escrituras.